Olá pessoal, nós vamos para a aula 5 agora da disciplina de orientação a objetos. Nós vamos trabalhar com a composição, né? Lembra que o diagrama da composição é representado pelo losango fechado, indica que esse item aqui que faz parte da composição, ele só existe enquanto ele fizer sentido para a classe pai. Então vamos lá para a gente fazer a codificação. Vou sair aqui do tela cheia, vamos criar aqui um novo projeto. Vou criar a aplicação Java, aula 5, e vamos fazer a criação. Então aqui na nossa aula 5, por enquanto vou deixar isso aqui vazio, vou apagar aqui, não gosto desses comentários, não é necessário, mas se vocês quiserem. Vou aqui dentro desse pacote, vou criar a nova classe, que vai ser a classe de produto. Então aqui dentro do produto eu vou colocar lá os atributos dele, que vai ser o nome e o preço. Então, private, string nome, private, double preço. Vou criar aqui os construtores, e getters e setters. Inserir código, construtor. Aí eu vou criar o construtor para... Ele não está selecionando. Ah, deu certo. Vou criar o construtor assim, vou criar o construtor vazio, que vai ser zerando. Além disso, vou vir aqui e vou criar também os getters e setters de ambos os atributos. Beleza? Pessoal, aqui uma coisa também que eu ainda não tinha mostrado para vocês, mas que eu já vou aproveitando e exibindo, é que existe uma propriedade dentro de toda classe. Toda classe ela tem alguns métodos por padrão que são ocultos se a gente não fizer a definição deles, mas que a gente consegue vir aqui e sobrescrever, ou seja, se eu quiser criar um método por cima, eu consigo vir e fazer. Um desses métodos que é bastante conhecido é o toString, que toda classe vai ter a condição de ser transformada num string para como se fosse fazer a impressão. Então observa aqui, por exemplo, se eu vier aqui a produto P1, aí eu vou falar que vou criar um produto. Aí eu vou pôr aqui o nome dele, pode ser, por exemplo, computador. Preço dele R$2.000. Se eu vier aqui e dar um system out println, se eu vier aqui e dar um P1, ele vai ter alguns métodos por padrão, que foram definidos aqui pela classe, que são definidos quando a gente cria o objeto, que é inclusive esse aqui, ó, por exemplo, o toString é um desses métodos. Se eu vier aqui e rodar eles aqui, olha o que acontece. toString padrão, só um instante que ele está criando, ele vai rodar aqui esse código que seria como se fosse o código do endereço da memória desse atributo. Só que a gente consegue vir e trabalhar com esse toString de uma forma mais interessante. Por exemplo, utilizando ele para ser como se fosse aquele método exibir dados que a gente já tem. Então basta eu vir aqui e sobrescrever ele. Como que a gente faz isso? Public string toString, igual foi definido lá. Dessa forma, quando eu vier o toString aqui, basta eu fazer o retorno do que eu quero que esse método me retorne. Por exemplo, eu quero que ele me retorne, vamos supor que seja uma string de nome, dois pontos, mais a this.nome. Aí eu quero mais um /n, que seria para ir para a linha de baixo. Aí eu posso vir aqui dar preço, dois pontos. Aí eu posso vir aqui, string format, de, ponto 2f, this.preço, né? E além disso eu vou colocar aqui o R-cifrão aqui também, para ficar formatado. Então se eu vier aqui e rodar agora o toString, vocês vão ver que ao invés de retornar aquele valor, vai me retornar o conteúdo aqui da minha variável do meu produto. Dessa forma eu não preciso ficar criando aquele exibir dados, porque eu posso criar ele dessa forma aqui, apenas sobrescrevendo o método já existente do toString. Então a gente está, aos poucos eu vou adicionando esses detalhes aí com vocês, uma nova condição que a gente vai estar sempre fazendo nos nossos métodos, nas nossas classes, vai ser criar o toString. Agora, o segundo ponto vai ser a gente criar a segunda classe agora, que é a de item carrinho. O
que vai ser como se fosse quando a gente adicionar o item no carrinho, ele vai ir para lá. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma classe Java, item carrinho. Essa classe item carrinho, ela vai ter o quê? Ela vai justamente obter um objeto, ela vai ter dentro dela um objeto produto. Então, a gente vai ter aqui um private produto. Aí eu vou ter as regras do construtor. Só que além disso, eu vou criar aqui um private int quantidade, que vai ser quantos itens daquele foram adicionados no meu produto. Então, por exemplo, se eu quero comprar 3, 4 itens, naquela classe anterior a gente tinha de colocar ele 4 vezes na lista. Agora basta eu vir aqui e marcar a quantidade de vezes que ele vai ser colocado lá dentro do meu carrinho e já resolve. A gente vai fazer os construtores, vou fazer o construtor vazio, vou vir aqui, vou até pôr aqui quantidade, this.quantidade igual a 0, this.produto igual a new produto, começa vazio. Posso vir aqui e criar um public item carrinho que vai receber o produto de quantidade, que vai ser o construtor completo. E posso inclusive aqui fazer um terceiro construtor aqui, que também a gente consegue fazer essa implementação, que ele vai receber 3 coisas. Ele vai receber o string nome, o double preço e o int quantidade. Mas como assim, Jean? O nome, o preço e a quantidade não são restritivos do produto? Sim, mas eu posso vir aqui e falar que o this.produto igual a new produto, igual a gente fez lá no vazio, só porque ao invés de iniciar o meu produto vazio, eu vou passar os atributos nome e preço. Ou seja, eu estou criando esse objeto aqui de produto dentro do meu construtor, passando aqueles atributos. Dessa forma, a gente torna ainda mais dinâmica se eu quiser fazer no nosso item carrinho aqui. E aí eu vou criar os getters e setters aqui. Então, eu vou vir aqui em inserir código, getter e setter. Vou selecionar tudo, gerar. Beleza. Agora, o que eu posso vir aqui fazer lá na minha main? Eu posso vir criar um produto igual está aqui, item, e fazer o item carrinho. E vai ser new item carrinho. Passando esse produto P1. Vamos supor 2 vezes. Mas eu posso vir aqui também e criar um item carrinho e 2, que vai ser um new item carrinho de um produto que eu vou criar agora. Então vamos supor que seja lá, vamos supor, mouse, de preço dele R$60, quantidade 3. Quer dizer que eu estou criando um novo produto aqui, nesse momento, com essas características aqui do produto que foi passado aqui dentro. Então eu não precisei de criar um objeto produto, porque esse objeto produto ele é criado dentro do item carrinho. Vou vir na item carrinho e vou também sobrescrever toString. O que eu vou fazer? Eu vou retornar, primeiro eu vou retornar this.produto toString, mais, aí eu vou pôr um /n, mais, e vou retornar o quantidade, 2 pontos, mais this.quantidade. Dessa forma eu vou retornar aquilo que o produto já me retorna, que era o nome e o preço, e adicionar mais a quantidade. Se eu vier aqui agora e mandar imprimir, por exemplo, o item 1, que é o item do item 1 que vai ser do computador, se eu rodar lá, nome computador, preço 2.000, quantidade 2. Agora eu vou imprimir o item 2, quando eu rodar, nome mouse, preço R$60, quantidade 3, que foi o produto criado aqui durante a minha instanciação. Então observa que dessas formas aqui a gente consegue vir e fazer de várias formas diferentes aqui os nossos itens do carrinho aí. Por último, agora a gente vai vir e vai criar a classe do carrinho mesmo. Então vou vir em classe Java, carrinho. E aí dentro do carrinho, agora a gente vai fazer as definições. Então vou vir aqui criar aqui o private list de item carrinho, itens, e eu vou criar um public carrinho vazio, no caso ele vai começar vazio, que vai ser o isItens igual a new array list de item carrinho.
Aí ele vai reclamar, né, dos 2 pacotes, basta a gente vir aqui e importar. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai falar importação Java Util List, e esse aqui importação Java Util Array List. Então, a gente está aqui com as duas classes criadas, e aí vamos criar, com as duas classes importadas, vamos criar os métodos aqui. Primeiro, vamos criar o de totalizar carrinho. Lembra que a gente vai fazer o que para a gente totalizar? Opa, desculpa. A gente totalizar o carrinho, a gente vai criar aqui for item carrinho e 2 pontos itens. E aí, antes disso, eu vou precisar criar minha variável total aqui, né? Começa com 0. E aí, eu vou vir aqui e, na verdade, eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente agora para totalizar. Ao invés da gente fazer dessa forma aqui com a função, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar um private double total e vou começar ele no meu construtor como sendo 0, certo? Então, eu vou criar essa variável total, que essa variável total ela vai guardar dentro do meu coisa aqui toda vez que eu totalizar. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu vier aqui, public void adicionar item, que eu passar um item do carrinho aqui, item carrinho IC, eu vou, além de eu adicionar dentro da minha lista, então itens.add o IC, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou somar dentro da variável total. Eu vou pegar ic.preço, get preço, primeiro get produto, né? Ponto get preço, vezes ic.get quantidade. Então, eu vou pegar o meu produto do meu item do carrinho, vou pegar o preço dele, multiplicar pela quantidade que ele tem lá dentro. Toda vez que eu adicionar, eu vou estar fazendo essa soma. E quando eu remover, eu vou fazer a mesma coisa, itens.remove, passar o IC, mas, além disso, total menos igual à mesma contabilização. Ao invés de fazer mais igual para somar, eu vou fazer menos igual para subtrair. Então, quando eu adicionar o item, eu somo ele. Quando eu remover o item, eu subtraio. Beleza? Então, dessa forma, a gente vai criar a nossa variável aqui de totalização já prontinha. E aí eu posso vir aqui agora e clicar um public ou void ou string. Eu vou fazer o string to string aqui. O string. O que ele vai fazer? Ele vai retornar todos os itens do meu carrinho. Então, agora eu vou rodar o meu for aqui. For aí, item carrinho e C nos meus itens. E eu vou imprimir os dados desses itens. Basta eu vir aqui e, na verdade, como é o toString, eu vou retornar, né? Então, eu vou criar aqui uma string retorno, começar ela com vazio, e aí eu vou fazer o retorno concatenando mais ic.toString. Então, ele vai sempre ir incrementando, aumentando o conteúdo daquela string. No final, eu vou fazer o retorno mais igual, total da compra, rs, rcifrão, mais, aí vai ser string format, com o %.2f, o meu bis.total, que é a minha variável de totalização. E retorno isso tudo. No caso aqui eu estou concatenando, por isso que eu preciso de fazer esse retorno aqui no meu final. Se eu vier aqui, por exemplo, agora lá na minha classe principal, e aí vamos supor que eu crio um carrinho, C igual a new carrinho. E aí eu vou C.adicionar o item, eu vou adicionar o item 1. E eu vier aqui agora system out println, o meu C.toString. Vamos ver o que vai acontecer. Então o nome, o item. Ah, eu esqueci de pôr o barra N, eu vou colocar um barra N aqui só para ficar melhor. Então eu vou pôr aqui um mais barra N, para toda vez que gerar um novo item, ele sempre para a linha de baixo. Então agora se eu vier aqui e rodar, olha lá. Quantidade 2, total 4.000. Aí vamos supor que eu adicione um novo item. Adicionar item, o item 2. Olha lá, agora eu tenho um computador de 2.000, quantidade 2, e 3 mouses de 60. Então ficou no total 4.180. Se eu vier aqui, por exemplo, e depois remover um item, então eu vou vir aqui e vou remover o item 1.
remover item I1. Quando eu rodar, olha lá, vai ficar só o mouse com a quantidade 3 e de 180. Ok? O ponto mais importante, se eu vier aqui, por exemplo, vamos supor que eu chame aquela minha função de public void esvaziar carrinho. Aí o que eu tenho de fazer? Eu tenho de ir lá na minha lista, né? Itens, ponto. Aí no caso nós vamos zerar ela. Para zerar é a função clear. Opa, desculpa. Itens, ponto, clear. E depois o meu total eu tenho de zerar ele também, porque se eu esvaziar o meu carrinho, eu não vou ter mais nenhum item lá dentro. Então se eu vier aqui, ó, c.esvaziar carrinho. O que vai acontecer? Não vai ter nenhum item e a única coisa que ele vai imprimir vai ser o total de uma ordem vazia. Então observa que esses objetos aqui do item carrinho, eles só fazem sentido se eles forem adicionados aqui dentro do meu carrinho. Então esse é um exemplo claro de composição. Então ele está apresentado aqui como sendo o meu losango preto para que vocês consigam ficar sempre lembrando disso. Então nessa terceira aula a gente terminou essa parte aqui de relacionamento entre classes. Na próxima aula a gente vai passar para os tópicos de herança e polimorfismo. Então pessoal, até a próxima. Tchau.